Salve Maria e salve São José. Estamos novamente nessa terceira aula com nossa Casa de Ouro. São José, assim como a Virgem Maria, ela foi a Casa de Ouro. E São José morou nesta Casa de Ouro, que é a Virgem Maria. O ouro que na Bíblia significa a caridade. A mais elevada virtude que um ser humano pode possuir e encarnar e revelar a face de Deus é ser um homem profundamente, uma mulher profundamente caridosa. A caridade, ela tira de si para dar tudo e nada receber de volta para si. A caridade é algo profundo. Primeira carta de Pedro fala que, capítulo 4, versículo 8, 1 Pedro 4, 8, a caridade cobre uma multidão de pecados. São José possa despertar em você este dom precioso, ele sendo aquele que morou na casa de ouro, na sede da sabedoria, que é a casa que a Virgem Maria viveu, possa abrir largamente a tua visão espiritual para esta riqueza que você está recebendo. Não sei se você está entendendo. Você está recebendo o convite do Pai amoroso de Jesus para ser filho adotivo de São José, escravo de São José. Tem uma música muito linda da Renovação Carismática, acredito que seja do Eugênio Jorge. Ele fala: eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Atribuído a São José, né? Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Essa é a música de São José, né? Ele é escravo das promessas de Deus. Porém, começando hoje falando de São José, eu quero deixar para você duas passagens profundamente bíblicas referentes ao que Jesus falava, mas que com certeza ele observou muito no seu pai. Hoje nós vamos entender que Deus deixou São José como a sombra dele na terra. O que é isto? Deus Pai não tem natureza humana. O Filho tem natureza humana, o Espírito Santo não tem natureza humana, só natureza divina. Deus, que é Pai de Jesus, né? Pai, Criador, Eterno, ele tinha que deixar alguém que fosse a sua sombra na terra para vivenciar a natureza humana. E ele, vou usar esse termo, como alguém muito rico, capaz de criar qualquer coisa que ele imaginasse, porque ele é Deus, ele imaginou alguém que fizesse o papel dele na terra para suprir a natureza dele humana na terra. Então, Deus Pai, quando olhou, ele disse: meu filho unigênito estará na terra. Quem eu coloco ao lado dele? Para ser um auxílio, para ser um colaborador, para terem um pouco do que eu sou como Deus. Lembrando, São José não é Deus, São José é criatura igualzinho a mim e a você que está aí de trás deste vídeo, ouvindo com muita atenção. Mas Deus não poderia deixar o seu filho se encarnar sem que tivesse uma colaboração da natureza divina. Aquela natureza divina de Deus precisava se revelar em alguém, numa natureza humana, que representasse, veja isso, São José é o representante de Deus Pai na terra
para auxiliar o próprio filho dele, que era Deus. É uma grandeza, é um detalhe de Deus tão magnífico, tão santo na vida de São José, que nós não nos apercebemos a grandeza de São José. Assim como Deus Pai se revela e se esconde, São José se revela e se esconde. Mas duas passagens bíblicas saltaram aos meus olhos, aqui nas Sagradas Escrituras, para mostrar quem de fato vive a consagração a São José, que você se prepara. Jesus fala assim, Lucas 16:10, aquele que é fiel nas pequenas coisas, também será fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, será também nas grandes. Isso é uma lei do reino. A lei do reino é essa, aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. São José olhava a Jesus e via a fidelidade dele a Deus. E Jesus olhava ao seu pai e dizia, meu Deus, como meu pai trata fielmente as coisas. Então, se pois não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Jesus falou que havia riquezas injustas, que os maus eram fiéis. E se não fortes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Deus te confia um trabalho, o chefe te passa todo o dinheiro, passa todo o cuidado da empresa e tu é infiel ali nas coisas do outro. Imagine nas tuas coisas. E a outra palavra é Deus vê o teu coração, né? Ao ouvirem os fariseus avarentos, que os fariseus eles eram avarentos, eram apegados a dinheiro, apegado à matéria, Jesus disse, e zombavam dele, Jesus disse-lhe, vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um faz violência para ir entrar. Veja, Jesus dá essa palavra, Lucas 16:10 até o 16. Lucas 16, 10 ao 16. Deus vê o coração e o que é grande, o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Às vezes pensamos que tudo que o homem mostra como grandeza foi Deus quem criou. Não. Então, quando voltamos para São José, o que é fiel nas pequenas coisas, será também fiel nas coisas grandes. E Santa Teresinha me faz lembrar as frases que eu amo, cultivo essa frase, tentando trazê-la à minha memória sempre. Ela disse, percebi que quando recebo fielmente uma graça, uma multidão de outras graças me é dada. Então, quando fielmente José acolhe o chamado de Deus, quando fielmente José aceita assumir a sua paternidade, aceita em uma obra de muita fé, porque São José era um homem de muita fé. São José era este homem de profunda fé, aonde o anjo teve que revelar a ele em sonhos. Veja, para Nossa Senhora o anjo apareceu, mas para São José não apareceu. Então São José, ele tinha este papel profundo de fé naquilo. Talvez se você tem um sonho aí, você vai dizer, é só um sonho. E José poderia dizer que era um sonho. Lembrando que São José, ele era educado na fé judaica,
E nunca havia acontecido de um anjo dizer que o que naquela pessoa fora gerado era obra do Espírito Santo, até porque o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele vinha de forma para cumprir uma missão e depois o Espírito Santo saía. Não é como hoje o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo vinha no Antigo Testamento, habitava num profeta, o profeta falava a missão e depois o Espírito Santo se retirava do profeta. Hoje não, o Espírito Santo é nos dado como dom. E Jesus nasceu e São José estava desposado da sua esposa, já era dada, era noivo, mas já era prometida como casamento. Esse desponsório de São José que comemoramos dia 23 de janeiro, lembre-se, né? Hoje são 3 de janeiro e no dia 23, daqui a 20 dias, tem os desponsórios de José com a Virgem Maria. Na antiga liturgia comemorava, mas lembramos na memória do esponsário de São José com a Virgem Maria, o casamento de São José, um dia muito importante. E antes de coabitarem juntos, aconteceu que por virtude do Espírito Santo, ela concebeu. José, seu esposo, que era um homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la. Eu disse isso no vídeo passado, secretamente. Enquanto assim pensava, o anjo lhe apareceu em sonhos. Por isso é importante você ter aquela imagem de São José deitado. Foi a hora da revelação de Deus. O sonho de São José é terrível para o demônio. E São José, e o anjo aparece, e o anjo diz algo interessante. José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Então, o anjo chama José de filho de Davi. Por que o anjo chama José de filho de Davi? Para lembrar a descendência de José. José era descendente de Davi. Então, José, descendente de Davi, porque dizia que o Messias chegaria de um descendente da casa de Davi. Então, José era o descendente da casa de Davi. Então, ele quer lembrar das promessas feitas por Davi, a Davi, e São José tinha que receber essa grande esposa. E o anjo, no sonho, já revelou, ela dará à luz um filho, que porás o nome de Jesus. E revela o nome de Jesus a São José. Olha que forte. O anjo revela o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo, seus pecados. Era um nome sublime. E a quem Deus, através do anjo, revela o nome? A José. Então, o anjo revela a José o próprio nome do Filho de Deus. Lembrando que, por que o nome era tão importante? Lembrando que ninguém pronunciava o nome de Deus. Então era algo muito grandioso para uma mente humana como São José conceber que Deus colocaria o nome dele na boca de um anjo e revelaria a um homem. Então, o anjo, quando entra a Virgem Maria, revela que ele será filho do Altíssimo. A São José, ele revela o nome. Esposada com um homem chamado José. José era aquele que aumenta, E acontece todas as promessas de Deus, mas a São José, Deus revela o nome do Filho de Deus. Algo impressionante, porque o nome era algo grandioso, chamar Deus pelo nome. Não pronuncia-se o nome de Deus em Israel. O nome de Deus é inconcebível, não se pode falar. Então que saiba, São José recebeu essa incumbência de receber o nome de Jesus. O nome daquele que é salvar as nações e salvar o mundo dos seus pecados.
Mas olha que grandeza de São José, o representante de Deus Pai. Em alguns vídeos eu vou explicar qual a imagem de José do Novo Testamento, São José, esposo da Virgem Maria, com José do Egito, que foi dado pelo faraó como seu representante, que governaria todo o povo do Egito, né, governaria ali o povo do Egito, e salvaria o povo do Egito de uma grande fome e miséria que aconteceu em toda aquela região. E naquela época, o trigo era o grande, vamos dizer, era a grande oferta de comércio, né? Pessoas cultivavam trigo. E São José é assim posso dizer, este novo José do Egito, que cultivou o trigo quando o povo tinha em abundância. São José, em sonhos, Deus revela a Faraó, olha o sonho, uma visão de 7 vacas gordas e 7 espigas gordas. E José do Egito, que estava preso, foi o que revelou o segredo desses sonhos. E ali Faraó ficou tão impactado com a revelação de José do Egito, que colocou ele como o primeiro ministro de todo o seu reino, ele que governaria, ele que trataria de todos os negócios desse cultivo de trigo. Era grande, vamos dizer, o grande comércio daquela época. E São José é este que guarda o trigo. Nós vamos falar em outras lives. São José é esse que guardou o pão, porque do trigo vem o pão. São José, na casa de Belém, Betlehem, casa de Belém, casa do pão. São José viveu em Belém, casa do pão. E a grandeza de São José está porque Deus confia os seus celeiros, não mais celeiros de trigos e de comida, de abundante pão, mas o maior de todos os seus celeiros, que é o próprio Filho de Deus. Então São José é este representante de Deus, a imagem de Deus. Esse é o terceiro dia do nosso momento de meditar e aprofundar nessa entrega total a São José. E diz a Bíblia que no momento muito difícil lá do povo de Israel, foi decretado: ide a José. Faraó deu a José do Egito e ali diz: ide a José, porque você indo a José não te faltará a abundância. Lembrando que o nome José em hebraico significa Deus aumenta. Deus aumenta tudo. Então São José vai aumentar tudo na sua vida. Deus acrescenta, aumentador. São José é o aumentador da imagem de Deus na terra. Então essa é a grandeza de São José. A grandeza deste grande patriarca que ouviu falar do Filho encarnado de Deus depois de 400 anos, aonde Deus ficou em silêncio de Malaquias até João Batista. Então Deus ficou 400 anos sem mandar profeta, sem revelar profeta, sem ter profecias, sem falar. O povo deduzia que eram profecias durante 400 anos. Imagina você ficar 400 anos sem ouvir a Deus, sem ninguém falar quem realmente era Deus. São José passou esse período. Quando José nasce, ele não ouvia históricos durante 400 anos, desde Malaquias até o Novo Testamento, de alguém ter falado de Deus, de alguém ter sido enviado por Deus. Aí veio João Batista, veio São José, e ele acompanhou todo esse histórico. Então não foi fácil ouvir de um anjo, mas ele entende que ser um anjo, porque o anjo fala: José, filho de Davi, lembrando e cumprindo as promessas que Deus fez a Davi, que daquela linhagem, daquela descendência sairia o Messias.
né? O Messias, Yeshua Hashemia, Yeshua o Messias. Que toda a tua vida seja imitar e aproximar São José da tua vida. Então São José, este homem santo, tinha tão impotente dignidade e glória de São Bernardino de Sena, que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia. A dignidade era tão grande de São José que São Bernardino de Sena fala isso. Deus, este homem São José, tinha uma dignidade tão alta, que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia. A grandeza de São José está aí. Então esse é apenas o terceiro dia e vamos aprofundando, vamos rezando a São José. São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu, valei-nos, São José. São José, terror dos demônios, rogai por nós. Deus abençoe, salve Maria, salve São José.